Hoje sou uma mulher idosa, aposentada, com uma vida calma e tranquila. Passo muito tempo ouvindo podcasts, especialmente aqueles sobre casos criminais. Algumas noites ouço histórias que me parecem estranhamente familiares, então aqui está uma história que talvez você nunca tenha ouvido. Isso aconteceu em meados da década de 1980, quando eu mal tinha 20 anos. Eu estudava em uma pequena faculdade local, no centro dos Estados Unidos, um lugar plano, um pouco entediante, varrido pelo vento, com prédios de tijolos por toda parte. Como eu vinha de outra cidade, morava nos dormitórios por ser mais prático e para economizar um pouco de dinheiro. Éramos 6 dividindo o mesmo alojamento. Cada uma tinha seu quarto, mas dividíamos uma sala e um banheiro. As paredes eram muito finas. O carpete era barato e dava para ouvir tudo. A música, as ligações telefônicas, pessoas chorando ou fazendo outras coisas. Camila era barulhenta o tempo todo, até quando dormia. Sofia quase nunca saía da residência. Ela estudava o tempo todo. Clara gostava muito dos garotos, se é que você me entende. Júlia adorava filmes de terror e quase sempre se vestia de preto. Elô ligava para os pais toda sexta à noite por pelo menos 2 horas, e então tinha eu. Eu tirava boas notas, tinha um trabalho de meio período e era bem discreta, mesmo gostando de sair para uma festa ou um show de vez em quando. Ainda tínhamos muitos estudos pela frente, e como nos dávamos bem, decidimos continuar com a mesma república no semestre seguinte. Seria só por mais alguns meses, antes de cada uma seguir seu próprio caminho. Naquele verão, enquanto a maioria dos estudantes já tinha ido embora, uma garota foi encontrada quase morta em um beco perto do campus. Eu não a conhecia, e não acho que minhas colegas de Republic a conhecessem também. No noticiário, diziam que os ferimentos dela eram graves, tão graves, que a polícia achava que ela talvez tivesse sido atropelada antes de ser arrastada até o beco, um acidente que teria terminado mal. Por alguns dias, as pessoas comentaram sobre isso no restaurante onde comemos e no rádio, mas depois a história virou só um ruído de fundo. A polícia quase não dizia nada, e sem novas informações, era fácil pensar que tinha sido só um incidente isolado. Quando o semestre de outono começou, todas nós voltamos a morar no dormitório, e o beco virou um lugar que as pessoas evitavam à noite. A segunda garota foi encontrada 3 semanas após o início do semestre. Dessa vez, ninguém tentou encontrar uma explicação reconfortante. Foi no mesmo bairro, mas em outro beco. A polícia quase não revelava detalhes, mas todos já notavam um padrão surgindo. O campus mudou quase da noite para o dia. Mais carros de polícia, cartazes de aviso colados nas portas, uma reunião organizada no dormitório onde a diretora nos disse para nunca andarmos sozinhas à noite e sempre ouvirmos nosso instinto. Mas nós nem sabíamos com o que deveríamos tomar cuidado, e claro que já estávamos com medo. Passamos a nos locomover em duplas ou grupos. As aulas tardias nos faziam sempre voltar juntas. Ir à loja se tornava um passeio coletivo. Os bares perto do campus fechavam mais cedo do que o normal. Homens desconhecidos de repente pareceram suspeitos. Pouco tempo depois, a terceira garota foi encontrada, e nós entendemos o quanto éramos impotentes. Nada do que as pessoas faziam parecia impedir esses crimes. Após isso, a polícia deixou de evitar o assunto. Os avisos ficaram mais sérios. Um toque de recolher foi imposto. Eles achavam que o assassino era um morador local, um homem agindo sozinho, provavelmente na casa dos 30 ou 40 anos, e que conhecia muito bem a região. Essa descrição não diminuía os suspeitos, e de repente, todos pareciam suspeitos. Após esse anúncio, os assassinatos cessaram por um tempo. Semanas se passaram sem corpos ou prisões. Esse silêncio era quase mais assustador do que os próprios crimes. As pessoas relaxavam o bastante para seguir a vida, mas ninguém se sentia seguro. Mantínhamos a porta trancada o tempo todo e as luzes ficavam acesas à noite. Até Julie parou de ver filmes de terror. Nós não dizíamos isso em voz alta, mas todas pensávamos a mesma coisa. Ele está sempre lá, em algum lugar, escondido nas sombras, esperando pela pessoa mais vulnerável. Naquele fim de semana, uma estudante de outro dormitório fez uma denúncia. Ela disse que um homem a seguiu de um bar até a sua residência estudantil. Ele ficou atrás dela durante todo o trajeto. Ele não falava, mas seu comportamento era ameaçador. Achando que era o assassino, ela reagiu imediatamente. Quando ela cortou caminho por um beco, ele a seguiu. Quando ela começou a correr, ele também correu. Esse beco normalmente era sem saída, mas por sorte, a porta dos fundos de uma loja estava aberta para uma limpeza.
Ela conseguiu entrar pouco antes que o homem a alcançasse. Quando a polícia chegou, o homem já tinha sumido. Essa história logo se espalhou pelo campus. A jovem havia sobrevivido e podia descrever o homem: alto, jaqueta escura, botas de trabalho, aparência comum, mas um olhar cheio de raiva. No domingo à noite, por volta das 11 horas, estávamos nós 6 na sala comum, estudando, dobrando roupas ou simplesmente nos ocupando. Lá fora, o campus estava calmo e patrulhas policiais passavam regularmente. Então, alguém bateu na nossa porta. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, todas nós ficamos paralisadas. Camille olhou pelo olho mágico e prendeu a respiração. É um policial, eu olhei em seguida. O homem usava um uniforme, mas tinha algo errado. Eu não conhecia o emblema no braço dele. Abra a porta, disse ele. Há um problema no setor. Preciso checar sua acomodação. Sophie balançou a cabeça, os olhos arregalados. Elodie murmurou. Isso não é possível. Julie, por sua vez, não hesitou nem por um segundo. Ela pegou o telefone e discou o número de emergência. Vamos chamar a polícia. A voz dele mudou na hora. Ele começou a gritar através da porta e a bater violentamente nela, depois saiu correndo. Quando seus passos se afastaram, ouvimos algo cair no chão. Ficamos todas reunidas na sala, enquanto a pessoa ao telefone nos dizia para esperar. A polícia chegou minutos depois. As luzes dos carros iluminaram o prédio e os policiais passaram correndo pela nossa porta. Eles o prenderam do outro lado da rua quando tentava sumir em um estacionamento. O disfarce dele acabou sendo o que fez com que ele fosse preso. Mais tarde, descobrimos que o barulho que ouvimos era de um martelo e uma chave de fenda de cerca de 25 centímetros que ele havia deixado cair, ferramentas que ele usou em crimes anteriores. Fiquei completamente chocada quando nos contaram, porque eu quase abri a porta. Fomos obrigadas a deixar o dormitório naquela noite e a polícia tomou nossos depoimentos. Nossos pais foram chamados e os de Elodie chegaram ao campus pela manhã. As aulas continuaram normalmente. A vida continuou quase normalmente. O nome desse homem foi revelado mais tarde, junto com sua foto, mas eu não o reconheci. Nenhuma de nós o conhecia. Se você procurar bastante na internet, provavelmente ainda consegue encontrar o nome dele. Terminei o semestre e logo depois saí da cidade. O dormitório ficou aberto. Novos estudantes se mudaram para lá e dormiram nas mesmas camas onde quase fomos assassinadas. Quando eu estava no 7º ano, quase nada acontecia no lugar onde eu morava. Era considerado um bairro tranquilo, habitado principalmente por aposentados, sempre as mesmas casas, as mesmas crianças, a mesma rotina. Um rio passava atrás do nosso bairro. A água era suja e marrom, e honestamente, ninguém realmente prestava atenção. Como esse pequeno curso d'água, nossa vida era simplesmente monótona nesse lugar sem história. Tudo mudou naquela primavera, quando encontraram uma mala no rio. No começo, eram apenas boatos de cidade pequena, crianças sussurrando no ônibus escolar. Diziam que um pescador tinha fisgado a mala com seu anzol e a puxado para a margem. Alguém comentou que um cachorro tirou a mala da água. E quando cheguei em casa naquela tarde, minha mãe já estava ao telefone, com a voz tensa e olhando pela janela da cozinha. Meu pai nem ligou a televisão quando chegou do trabalho, o que era muito incomum. Ele sentou à mesa e disse que a polícia encontrou um corpo no rio. Numa mala, ele disse. E aí, tudo fez sentido para mim. E é essa imagem que ficou mais marcada para mim. Uma mala é algo que a gente leva nas férias. Um objeto com rodinhas e uma alça, não algo onde se coloca uma pessoa, como alguém poderia até caber ali dentro. Os detalhes surgiram depois na escola. Cortaram a mulher em pedaços e a fizeram caber lá dentro como um quebra-cabeça. Ninguém sabia quem ela era. Os adultos sugeriam que ela poderia ser prostituta. Essa palavra circulou pela escola por semanas. Metade das crianças nem sabia o que isso significava, só que soava mal. Ela nunca foi identificada, pelo menos até onde eu sei, e ninguém falava de um suspeito. A polícia fechou o caminho ao longo do rio e investigou por semanas. Os pais proibiram os filhos de passear sozinhos. Minha mãe passou a deixar todas as portas trancadas o tempo todo, e meu pai dava a volta no jardim com uma lanterna, depois de anoitecer. Pela primeira vez, pensei que alguém fizera aquilo, e depois apenas voltara para casa, talvez morando bem perto. Tão perto que dava para nos ouvir rindo na rua, ver as luzes acesas à noite e saber nossos nomes e hábitos.
E a partir desse momento, o rio nunca mais pareceu apenas um lugar comum do bairro. Ela parecia mais um mau presságio. Ninguém ia lá mais. E antes do final daquele verão, mais 2 corpos foram encontrados. 2 mulheres, cortadas do mesmo jeito, uma em outra mala, a outra em uma bolsa esportiva. A polícia ainda quase não dizia nada, mas eles não precisavam falar. Todos sabiam que era o mesmo homem. Eles guardavam os detalhes mais precisos para si, provavelmente até terem uma pista concreta. Depois disso, nossos pais agiam quase como policiais. Eles vigiavam tudo, nada de andar de bicicleta depois do pôr do sol, nada de atravessar o bosque para economizar tempo. Se você estivesse lá fora, sempre tinha o pai de alguém olhando da varanda ou da garagem, muitas vezes com um taco de golfe ou um taco de beisebol na mão. A gente se adaptou, pois crianças sempre se adaptam. Éramos 4, eu, Aaron, Lucas e Ben. Passávamos as tardes na casa do Aaron, já que os pais dele trabalhavam até tarde. A gente ficava no quarto dele, no segundo andar, aquele que dava direto para o caminho do rio e para a fileira de árvores atrás. O Aaron tinha um binóculo que o tio dele usava para caçar. Revezávamos o binóculo como vigias em um ninho de águia. A gente observava tudo. Pessoas passeando com cachorros, corredores e casais de idosos caminhando devagar com sacolas. Cada desconhecido era observado atentamente, cada carro estacionado era examinado. A gente estava meio assustada e meio entediada, o que é uma mistura bem explosiva quando se tem 11 anos. Pode ser qualquer um, repetia Lucas. É assim que eles fazem, acrescentava Ben. Eles sempre moram perto das vítimas, e a gente tinha certeza de que o assassino não era algum tipo de criatura saída da estrada. Era alguém daqui. Alguém que comprava gasolina e cumprimentava os vizinhos. Alguém que sabia onde o rio tinha correnteza bastante para levar uma mala grande. Então, um dia, a notícia de uma 4ª descoberta chegou e o medo se transformou em verdadeira paranoia. A polícia tomou conta do rio mais uma vez, mais rio abaixo, desta vez. Helicópteros ficaram sobrevoando a gente por muito tempo. Diziam que outro corpo havia sido achado na água. Mas não era um corpo, apenas sangue. Uma quantidade incrível de sangue, e ninguém sabia o que pensar disso. O rio foi completamente fechado ao público. E os nossos pais repetiam o tempo todo para não chegarmos perto de jeito nenhum, sob nenhuma hipótese. O que, claro, fez com que começássemos a falar em ir lá. Como eu disse, as crianças podem ser incrivelmente estúpidas, especialmente quando algo dá medo. A gente preparou tudo isso como uns idiotas. Encontro à meia-noite, lanternas com pilhas novas, ficar juntas, não gritar a menos que alguém fosse realmente atacada. A Aaron até trouxe uma camerazinha descartável, como se fôssemos descobrir algo grande. Nos encontramos à beira do caminho proibido, coração acelerado, nervosas, tentando parecer corajosas. Passar por baixo da faixa da polícia dava a impressão de atravessar uma fronteira para outro mundo. Os bosques ao redor do rio pareciam engolir toda a luz, e nossas lanternas só faziam pequenos túneis na escuridão, iluminando galhos e pedras, mas nada de vivo. Ninguém falava, e qualquer estalo nos fazia pular de susto. No início, não achamos nada. Nenhuma ferramenta, nenhum vestígio, nenhum sinal de que alguém tinha acampado ou deixado algo ali. Só terra, insetos e o barulho constante da água, que ficava cada vez mais forte à medida que a gente se aproximava. Quando finalmente chegamos à beira do rio, ficamos lá um tempo sem dizer uma palavra. A gente só ouvia, nem sabia o que estava esperando. Um grito, um barulho na água, qualquer coisa para confirmar o medo que a gente sentia por dentro. Mas nada aconteceu. A Aaron finalmente apontou o rio abaixo. Havia uma ponte velha de concreto, quase larga o suficiente para 2 carros passarem. A gente não devia chegar perto dela à noite de jeito nenhum, e a ideia de ir lá me dava enjoo, mas ninguém queria parecer covarde. No meio do caminho, vimos umas luzes. Um velho motorhome estava parado na ponte, com o motor ligado, farol aceso, luz traseira vermelha, mas ele não se movia. A porta do passageiro estava aberta e alguém se movia lá dentro. Ouvíamos barulhos de metal, nenhum de nós falou nada. Nós nos agachamos por instinto. Ser visto podia significar morrer. "O que ele está fazendo?", sussurrou Ben. Tivemos a resposta um segundo depois. Algo pesado passou por cima da grade da ponte. O objeto balançou por um momento e caiu na água com um grande splash. Era uma mala. Entendi tudo antes mesmo de processar a informação. O formato quadrado, o jeito como ela caiu inteira de uma vez. O homem inclinado sobre a grade observava seu trabalho.
O rosto dele estava na sombra, mas vi a mão dele se movendo na frente da calça jeans. Minhas pernas travaram e fiquei sem ar. Ele voltou para o banco do motorista, fechou a porta, soltou o freio e o motorhome avançou devagar antes de desaparecer na noite. Ninguém se moveu até o barulho do motor desaparecer totalmente. Depois, começamos a correr até o limite do bairro. Aaron começou a gritar, depois a berrar, e alguém chorava atrás de mim. As luzes das casas se acenderam. Um homem saiu de meias e nos perguntou o que estava acontecendo. Contamos para ele sobre o motorhome, a ponte, a mala, e foi essa palavra que desencadeou tudo. Os pais saíram de casa e meu pai disse para minha mãe ligar para a polícia. Todo mundo parecia estar fazendo a mesma coisa. Meu pai correu em direção ao rio, seguido por 2 outros pais. Os carros de polícia chegaram minutos depois, com luzes vermelhas e azuis iluminando o bairro. A polícia nos separou para ouvir nossos depoimentos e repetimos a mesma história várias vezes. Um velho motorhome, faróis amarelos, uma mala jogada da ponte. O policial que escrevia nem nos interrompia. Eles acharam a mala em menos de 15 minutos, pois o rio corria devagar ali. Ela estava presa entre galhos secos. Um policial abriu o zíper só o suficiente para olhar dentro, depois fechou imediatamente. Todo mundo entendeu o que tinha lá dentro. Não deixaram a gente se aproximar. As buscas iniciaram de imediato. A polícia divulgou a descrição do motorhome. Modelo antigo, cor clara, talvez enferrujado. Barreiras foram instaladas nas estradas e as patrulhas continuaram durante toda a noite. Mas pela manhã não havia nada. Nenhum motorhome, nenhum suspeito, nenhuma resposta. A escola foi fechada no dia seguinte. O rio ficou interditado por muito tempo. Ninguém mais reclamava de tédio. Eu ficava na janela com os binóculos do meu pai no rosto. Eu sentia que seria tolice parar de procurar. Afinal, éramos os únicos que a tinham visto. Eu observava cada rua que conseguia. Então, um dia, eu vi um velho motorhome passando devagar algumas ruas adiante. Ele andava devagar, como se estivesse procurando por algo. Os vidros eram escuros demais para ver o motorista. Chamei meus pais, mas quando eles subiram, ele já tinha ido embora. Ainda assim, chamaram a polícia. Os policiais voltaram, pegaram um novo depoimento e me perguntaram se eu tinha certeza. Sim, eu tinha certeza. Anotaram minha declaração e reiniciaram as buscas. Ninguém jamais foi preso, pelo menos que eu saiba. Os assassinatos pararam, pelo menos na nossa região, e o rio acabou sendo reaberto ao público. As crianças voltaram a pescar lá e a vida continuou. Por 1 ou 2 anos, todos estávamos convencidos de que um dia eles voltariam para nos degolar enquanto dormíamos e nos calar. Eu estava atravessando o Texas quase o dia todo, cortando por aquelas longas estradas secundárias onde a terra é completamente plana e nunca se eleva de verdade. Sem cidade, sem saída, só estrada, arbustos secos e uma paisagem realmente feia. Dava para enxergar a 10 ou 15 quilômetros à frente, sem a menor curva. De repente, meu carro começou a dar trancos, uma forte puxada para a direita. O volante ficou mole por 1 segundo, o painel acendeu. Desacelerei e deixei o carro deslizar até o acostamento. Quando parei, o pneu estava completamente destruído, a borracha batendo no asfalto. Saí do carro e senti o calor do asfalto subindo pelo ar, um calor pesado e implacável. O pneu estava rasgado até a roda e, pior ainda, um líquido estava escorrendo debaixo do carro. A angústia veio de imediato. Abri o capô e imediatamente recuei. O vapor assobiava em pequenos jatos. O cheiro parecia de óleo. Eu respirei fundo e peguei meu celular. Sem sinal, obviamente. Caminhei pela beira da estrada, depois na outra direção, levantando o meu celular por reflexo, mesmo sem ter certeza se isso ainda adianta alguma coisa. Ainda nada. Olhei a estrada nos 2 sentidos. Vazia. Nada estava realmente dando certo para mim naquele momento. Abri o porta-malas, sem estepe, o que me deixou furiosa. Só um macaco, uma chave de roda e uma bolsa cheia de coisas completamente inúteis nessa situação. O motor fazia uns estalinhos enquanto esfriava, e em algum lugar nos arbustos, uns insetos faziam aqueles barulhos secos e estranhos, cigarras ou sei lá o quê. O sol descia lentamente, levando o calor com ele e deixando tudo numa luz pálida e cansada. Eu me sentei na guardrail para pensar. Eu tinha um pouco de água, 2 barras de proteína e uma jaqueta. Suficiente para passar a noite se não tivesse opção, e então a realidade me atingiu.
Ninguém viria me ajudar rapidamente, e se um carro passasse, provavelmente seria o único por horas. Olhei para a estrada à minha frente, tentando não entrar em pânico. Fiquei perto do carro porque não tinha para onde ir. Eu estava no meio do nada. O calor começou a desaparecer do chão quando o sol se pôs. O céu escureceu e a cada poucos minutos eu apontava a lanterna do celular para a estrada, mais por hábito do que esperança. Eu nunca tinha sentido uma solidão assim. Então, ao longe, ouvi um motor, barulhento, áspero, funcionando mal, sem escapamento. Naquele momento, parecia um carro vindo do céu. Faróis apareceram ao longe e foram se aproximando. Na luz que desaparecia, eu podia ver que era uma van preta, elevada, com pneus grandes para todo o terreno. O para-brisa era tão escuro que não vi o motorista. Fui ao acostamento e acenei com a lanterna. A van reduziu a velocidade ao se aproximar. Um verdadeiro alívio. Ele parou atrás do meu carro. O motor ainda estava ligado, e depois de alguns segundos, a porta do motorista se abriu. Um cara de cerca de 30 anos desceu. Magro, nervoso, usando óculos escuros mesmo quase no escuro. Uma bandana amarrado no pescoço e um cigarro aceso na mão. Ele olhou ao redor com um sorriso. Ótimo lugar para ficar na mão, né? Respondi, furei um pneu. E claro, sem sinal nenhum. Ele começou a girar lentamente sobre si mesmo, olhando para a estrada escura ao nosso redor. Sem sinal, né? Ele repetiu. Isso é realmente falta de sorte. Ele repetia tanto que já parecia uma frase feita dele. Ainda bem que eu passei por aqui, ele acrescentou. Vamos ver o que você fez. Ele se agachou perto da roda e tirou uma lanterna extremamente potente. O feixe acendeu e projetou sombras ao nosso redor. Ele assobiou. Você pegou um grande pedaço de ferro. Ele direcionou a lanterna e eu vi uma longa faixa de aço retorcida presa na caixa de roda, completamente mastigada. Isso pode parar qualquer veículo. Olhei para ele. Você acha que isso veio de um caminhão? Ele deu de ombros. Aqui pode vir de qualquer coisa. Talvez um reboque tenha perdido isso na estrada. Ele me ajudou a erguer o carro com o macaco. Os faróis da van dele iluminavam toda a cena, e atrás de nós, a estrada sumia em uma escuridão total. A gente tentou tirar a roda por um tempo. Ele puxou ela resmungando. Tem alguma coisa prendendo atrás. As porcas estão soltas, mas não vejo o que trava. Do que você precisa? Perguntei. Ele me olhou por um instante, me olhou de verdade, depois sorriu. Você vai ter que passar por baixo, ele disse. Só me diga o que está travando. Eu hesitei. O macaco rangia levemente sob o peso do carro. Só um segundo, ele acrescentou. Eu estou aqui. Eu não queria rastejar para debaixo do meu carro à noite com um desconhecido em pé ali em cima. Mas eu queria muito sair daquela estrada. Tudo bem, eu disse. Me passa a lanterna. Ele a levantou levemente. Esta aqui? Vou ajustar a lanterna para você. Assenti e me deitei de costas, deslizando sob o carro. O chão estava frio e cheirava a óleo queimado. Eu tentava entender o que via na sombra, mas nada me parecia anormal. Falei para ele que não via muito. Você pode direcionar a lanterna um pouco melhor? E então a luz ficou ofuscante. Uma explosão branca. Eu quase fiquei enjoada. Todo o meu corpo ficou tenso. Apertei tanto a mandíbula que pensei que quebraria os dentes. Não sei quantos milhares de lumens aquela lanterna emitia, mas parecia que meus olhos foram eletrocutados. E acima de mim senti o metal se mover. O carro virou. Fui tomada pelo pânico na mesma hora. Me contorci para rolar de lado e tirar meu corpo de debaixo do carro bem na hora em que o carro caiu pesadamente. O macaco quebrou e o chassi bateu no asfalto, exatamente onde eu estava um segundo antes. O metal deixou uma marca profunda na estrada. Eu recuei rapidamente. Mas que bagunça é essa? O cara empurrou o carro mais uma vez, como se quisesse virar ele ainda mais. Então esse era o plano dele desde o começo. Quando ele me viu de pé, o rosto dele ficou sem expressão. Ei, ele disse rapidamente. Calma, foi um acidente, mas eu comecei a correr. Saí da estrada e me embrenhei no deserto, atravessando arbustos e pedras. Ei, tudo bem? Foi um acidente. Acabei me escondendo atrás de uma pequena colina e fiquei agachada nos arbustos, observando. No escuro, eu estava pelo menos segura por enquanto. Ele caminhava ao longo da estrada com sua lanterna, iluminando ao redor, respirando forte, nervoso. Ele repetia acidente diversas vezes, como se tentasse convencer alguém. Eu não me mexia. Depois de um tempo, ele parou. Eu ouvi uma porta bater, depois o motor da van rugir.
Os faróis iluminaram o acostamento pela última vez antes de sumir. Fiquei muito tempo escondida, esperando o silêncio voltar totalmente. Fiquei nos arbustos por algumas horas, porque não podia ter certeza de que ele realmente tinha ido embora. Quando voltei para o carro, a estrada estava vazia. Nenhum farol, nenhum motor, só meu carro danificado no acostamento. Me sentei dentro, tranquei as portas e esperei. Não liguei nada. Observava a estrada, ouvindo, pronta para correr novamente se preciso. Achei que ouviria ele voltar como da primeira vez, mas ele nunca voltou. A manhã chegou e eu custava a acreditar. O deserto parecia perfeitamente normal e uma viatura de patrulha parou pouco depois do nascer do sol. O policial olhou para o meu carro e assentiu com a cabeça. Você teve uma noite difícil, não foi? Expliquei para ele o ocorrido: pneu furado, van, homem com lanterna. Quanto mais eu pensava, mais achava que ele talvez tivesse me atingido com uma pistola. Ao mesmo tempo que a luz. Quando descrevi a van, o policial parou de escrever e se afastou para fazer uma ligação. Você não é o primeiro a me falar desse veículo. Um guincho chegou e, enquanto ele carregava meu carro, o policial revistou o acostamento. Ele encontrou o pedaço de metal do paralama, colocou em um saco e tirou algumas fotos. Naquela mesma noite, ele me ligou de volta. Prenderam o cara perto de uma cidadezinha, não muito longe de onde fiquei com o carro quebrado. Mesma van, mesma instalação. Lá, encontraram equipamentos iguais aos que descrevi e provas ligando ele a mortes estranhas em estradas isoladas nos últimos anos. Pane que misteriosamente terminavam em mortes. O policial não deu detalhes, pois a investigação seguia em andamento. Desde então, viajo de forma diferente. Quase morrer no meio do nada foi muito mais assustador do que eu poderia imaginar. Ser esmagada lentamente pelo meu próprio carro, tô fora. Agora, eu sempre tenho um step, ando armada e evito essas estradas desertas. E se eu tiver que pegar uma, levo um mapa e uma forma direta de voltar para a civilização. Não caio na mesma armadilha 2 vezes.